Bem-vindos ao 31 Minutos, programa de comunicação social da TV UEPB. E nessa série de 10 programas intitulado Desenvolvimento para analisarmos esta expressão linguística com tamanha memória, significado e sentido, chegamos ao 10º programa para falarmos de uma temática relevantíssima na ideia de desenvolvimento. O tema de hoje é a água. Tão importante para a sobrevivência humana ou irrenunciável para a sobrevivência humana. E hoje, no 31 Minutos, programa de comunicação social da TV UEPB, recebemos a professora Verusca Brasileiro, professora do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Estadual da Paraíba, professora doutora em Engenharia Química, aliás, graduada, mestre e doutora em Engenharia Química, e que vem nos falar aqui sobre uma série de projetos que ela tem desenvolvido no âmbito da Universidade Estadual da Paraíba e com uma série de instituições como o INSA, como a FUNASA e também projetos aprovados no edital universal do CNPq. Seja bem-vinda ao 31 Minutos, professora, é um prazer recebê-la aqui. Obrigada, também é um maior prazer estar aqui contribuindo com vocês. Muito bem. Bom, a diversidade de projetos nesta temática chamada água, né, tão relevante para a nossa existência, a professora tem aí uma riqueza enorme de pesquisa e de extensão no âmbito das suas atividades no Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Estadual da Paraíba. Podemos começar por um projeto que conversávamos aqui em off, a professora mencionou, estamos aqui com uma agenda cheia, não é isso, professora? Um projeto que a professora me dizia que trata de dessalinização sustentável. O que pode falar para o nosso público acerca desse projeto inicialmente? Bom, esse projeto visa dar um apoio às comunidades do semiárido que utiliza os dessalinizadores, né? Porque muitas vezes eles têm disponibilidade de água, mas uma água que é imprópria para consumo humano. Então, necessita a dessalinização para se tornar potável. E após a instalação desses dessalinizadores, eles ficam nas comunidades sem muita assistência. Então, a nossa ideia é trazer uma assistência técnica para esses dessalinizadores, não apenas tornar esses dessalinizadores com a vida útil maior, mas também que a água dessalinizada ela se torne, se mantenha a qualidade dela durante o manuseio pelas comunidades. Então a gente dá todo o apoio para orientar como essa água tem que se manter dentro dos padrões de potabilidade para evitar também as doenças de veiculação hídrica. E outro ponto importante do projeto é o uso do rejeito que é oriundo da dessalinização, porque se não tiver um uso adequado desse resíduo líquido, ele pode comprometer o solo e causar até infertilidade. Então a gente mostra várias técnicas, inclusive a hidroponia, para gerar não apenas a sustentabilidade no ambiente, mas também rende alimento para essas comunidades que fazem uso da dessalinização. Bom, obviamente que esse projeto tem uma série de implicações, né? Implicações do ponto de vista da pedagogia ambiental, né? Da educação acerca da água. Esse projeto tem uma conexão com o Ministério da Educação, é isso? É um projeto coordenado pela professora, mas de uma relação da Universidade Estadual da Paraíba com o Ministério da Educação? Exatamente, faz parte do edital PROEX, né, que é através do Ministério da Educação, onde a gente tem todas essas ações extensionistas, visando dar melhor assistência a essas comunidades para que faça uso dos dessalinizadores por um tempo mais longo. Muito bem. Bom, na série de projetos coordenado pela professora, né, tem uma primeira parceria que é com o INSA, né, com o Instituto Nacional do Semiárido. É um projeto sobre captação de águas da chuva. Pode nos falar sobre esse projeto? Sim, o INSA já é expert, né, já tem uma expertise muito grande com relação à captação e armazenamento de água de chuva. No entanto, a gente está querendo utilizar técnicas que mantenham a qualidade da água da chuva para potabilizar essa água e possivelmente até comercializar, não apenas no âmbito rural, mas também no âmbito urbano. Então a gente vai desenvolver técnicas de baixo custo, mantendo as características físicas, químicas da água para torná-la potável. Tudo bem. Professora, poderia nos dizer se temos um déficit, digamos assim, um déficit de educação acerca dessa captação de água, já que estamos, não exatamente aqui na Borborema, mas, por exemplo, no semiárido, a convivência com o semiárido requer uma ideia acerca dos períodos de chuva, requer uma ideia acerca do aproveitamento dessa água dos períodos de chuva. Nós temos um déficit sobre a educação acerca da captação de água, um déficit educacional, digamos assim? Com certeza nós temos. Por quê?
porque nós temos uma escassez hídrica muito grande, né? Então a gente tem que estar utilizando a água de forma racional. A gente não pode deixar essa água e seguir rumo sem um uso adequado, né? Então a gente precisa orientar melhor a população a armazenar essas águas de chuva, porque são águas que, após um certo tratamento simples, ela pode ser até consumida. Quando não pode ser consumida, utilizar para outros fins que pode de minimizar o uso da água utilizada para abastecimento. Muito bem. Bom, tem um segundo projeto, dentre tantos esses que a professora coordena, que é com a FUNASA, né? Um projeto sobre desenvolvimento de técnicas de baixo custos para a potabilidade de águas. O que é exatamente este projeto? Bom, hoje a gente tem um déficit muito grande na questão de saneamento no Brasil, né? Então, a falta de esgotamento sanitário está comprometendo muito as águas utilizadas para abastecimento humano, né? As águas estão cada vez mais sujas e em menor quantidade. Então, isso dificulta muito o tratamento para tornar essas águas potáveis. Então, essa parceria com a FUNASA é a gente utilizar técnicas também de baixo custo, né? Sempre visando a questão do baixo custo, para potabilizar essa água, com o objetivo de remover principalmente micro-organismos resistentes, porque hoje no tratamento da água se utiliza o cloro, mas muitos micro-organismos que provocam doenças de veiculação hídricas já estão resistentes ao cloro. Então a gente está com essa parceria da FUNASA para desenvolver técnicas que possam remover esses micro-organismos resistentes. Um exemplo desse micro-organismo resistente é a giarda, a ameba. Então é por isso que a gente está utilizando técnicas, principalmente técnicas com processos físicos. Bom, esse projeto está sendo desenvolvido em uma série de municípios, é isso aqui no estado da Paraíba. Exato. E com municípios com população que a FUNASA ela tem uma responsabilidade com municípios de abaixo de 50 mil habitantes. Então aqui na Paraíba a gente vai desenvolver técnicas, avaliar quais são os tratamentos de água nos municípios que têm uma população abaixo de 50 mil habitantes e ver se estão adequados ou não para tratar a água que tem a presença desse micro-organismo. Caso não esteja, a gente vai orientar qual a técnica mais adequada. Seria possível já falar acerca de números desse projeto, ou seja, em quantos municípios eles já se encontram, se nós já temos resultados, há quanto tempo o projeto está sendo desenvolvido? Bom, o projeto tem 1 ano, né, já em andamento. E a gente já foi ao município de Areia, Bananeiras, Itabuna, Ingá, Campina Grande. Campina Grande não é 50 mil, mas a gente, como está na sede, então a gente utiliza também Campina Grande. Campina Grande, muito bem. Bom, o 31 Minutos, Programa de Comunicação Social da TV UEPB, recebe hoje a professora Verusca Brasileiro, professora do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Estadual da Paraíba. E nesse 10º programa sobre a série Desenvolvimento, o tema é a água, tema de maior relevância para a existência humana. Fazemos aqui um intervalo no primeiro bloco, voltamos já já para o segundo bloco do 31 Minutos, Programa de Comunicação Social. Quando nasce um brasileiro, nasce uma alma livre para escolher no que acreditar. A riqueza do nosso país tem que estar no respeito a toda e qualquer diversidade. Eu sou Arlindo Cruz, sou filho de Xangô, sou filho da Dona Araci, sou filho do samba, mas acima de tudo eu sou filho desse país. Porque quando nasce um brasileiro, independente do que escolheu acreditar, nasce um filho do Brasil. Diga não à intolerância religiosa. Acesse www.cultura.gov.br e apoie esta causa. Voltamos para o segundo bloco do 31 Minutos, Programa de Comunicação Social. E nesse 10º programa sobre a série Desenvolvimento, para analisarmos a memória, o significado e o sentido dessa expressão linguística, recebemos hoje nos estúdios do 31 Minutos, aqui no Museu de Arte Popular da Paraíba, na cidade de Campina Grande, a professora Verusca Brasileiro, titular do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Estadual da Paraíba. Bem, no primeiro bloco tratamos com a professora Verusca
das parcerias que ela desenvolve através de projetos no âmbito da UEPB, das parcerias com instituições como o INSA, Instituto Nacional do Semiárido, e também com a FUNASA. Tratamos de um primeiro projeto com a FUNASA, não é isso, professora? Denominado de Desenvolvimento de Técnicas de Baixo Custo para a Potabilidade de Água. E a senhora também tem um segundo projeto em desenvolvimento, também em parceria com a FUNASA, que é um projeto denominado de Dessalinizador à base de grafeno. O que pode nos explicar sobre esse projeto? Bom, esse é um projeto extremamente desafiador, né? Porque a gente tem ainda grande dificuldade com o processo de dessalinização, né? Nós temos muitas águas salobras, né? As águas subterrâneas no nosso semiárido são todas salobras, porque são confinadas em rochas cristalinas, então isso confere à água alta salinidade. Salinidade essa que impede as pessoas consumir, porque não tem condições, ela não é potável ainda, então precisa da dessalinização. E a dessalinização por osmose inversa utiliza membranas essas que ainda não são confeccionadas no Brasil. Todos os dessalinizadores têm membranas que a gente importa. Então, com esse projeto, a gente está querendo desenvolver membranas à base de grafeno. Isso, além de ser uma produção local, também vai diminuir os custos energéticos com o processo de dessalinização, além de produzir menor quantidade de rejeito. Então, por isso que eu digo que se a gente conseguir obter a membrana de grafeno, vai ser um divisor de águas, porque toda aquela dificuldade, todo aquele custo que tem embutido na dessalinização hoje, vai minimizar com esse projeto que a FUNASA está financiando. Bom, esse projeto, coordenado pela senhora através da Universidade Estadual da Paraíba, também recebe a participação da Universidade Federal de Campina Grande, não é isso? Da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, da UFRN, mas também das universidades federais do estado de Sergipe e do Piauí. Qual é a participação dessas instituições nesse projeto? Bom, a FUNASA quis formar uma rede, né? Principalmente naquelas regiões onde utiliza bastante dessalinizadores. Então, a UFRN tem uma expertise bastante avançada com relação a grafeno. Nós aqui temos um conhecimento também com relação à técnica da dessalinização. Então, vamos juntar todos esses conhecimentos para produzir o dessalinizador a grafeno. Bom, eu pediria à professora, por uma questão didática até do nosso público, que enfim, nosso público não é só os professores da Universidade Estadual da Paraíba e os professores de outras instituições de ensino superior, mas também todos aqueles internautas que acessam o portal da Universidade Estadual da Paraíba, enfim, estudantes de graduação, de licenciatura, mas também curiosos, enfim, aqueles que estão na rede mundial de computadores. Poderia nos construir uma explicação acerca dessa expressão grafeno, né, e de técnicas de dessalinização? Bom, a técnica de dessalinização, ela consiste na remoção dos sais, né? Muitas vezes as pessoas pensam que ao utilizar o dessalinizador a gente não vai tornar aquela água potável, mas uma água dessalinizada, ela é uma água que tem uma excelente qualidade. Se a gente for avaliar todos os tratamentos, a água que passa pelo dessalinizador é a água mais pura que existe em termos de técnicas de tratamento, né? Então, a gente consegue dessalinizar utilizando uma força motriz. No caso do dessalinizador de osmose inversa, a força motriz é pressão, utiliza pressões altíssimas, que chega até a 70 atm, por isso que o custo energético é extremamente elevado. Então, com o grafeno, a gente não vai utilizar pressões tão elevadas, a gente vai ficar na faixa de 20 a 30 atm, por isso vai reduzir os custos de dessalinização, porque não sei se vocês sabem, 1 metro cúbico de água dessalinizada custa em torno de R$1,2. Né? Enquanto a gente tem 1 metro cúbico hoje, através dos tratamentos convencionais, custa na faixa de centavos, 30 a 40 centavos. Então, por isso a técnica de dessalinização não é tão difundida, em função dos custos que são elevados. Mas a gente necessita da dessalinização das águas, né? Principalmente as águas salobras, como também as águas dos mares. E para isso a gente precisa minimizar, tornar essa técnica de custo-benefício mais favorável, para que possa ser implantada principalmente nas regiões mais carentes. Porque essa técnica de dessalinização, para além de construir essa qualidade da água a qual a professora fala, ela também tem algum impacto ambiental? Ela
ela tem alguma implicação no meio ambiente? Com certeza, esse é outro problema da dessalinização. Além do custo, nós também temos a questão ambiental, porque no processo de dessalinização a gente gera dois fluxos de água, a água potável e a água com um concentrado de sais muito alto. Essa concentração de sais, ela torna-se, às vezes, o dobro da água que está alimentando o sistema. Então, essa água, se não tiver um uso adequado, for lançado inadequadamente no solo, pode comprometer até a fertilidade do solo ou comprometer também os aquíferos, tornando-se mais salobros. Muito bem. Bom, professora, para além desses projetos, seja com o INSA, né, com o Instituto Nacional do Semiárido, seja com a FUNASA, a professora também tem um projeto que se inicia, né, que venceu um edital universal do CNPq, que é um projeto sobre o uso de microáguas, ou seja, um projeto financiado com recursos do Conselho Nacional de Pesquisa, que é o CNPq. Poderia nos falar também sobre esse projeto? Bom, a gente sempre está trabalhando com água, né? Nesse caso, a gente está utilizando águas residuárias, esgoto doméstico. Utilizamos esgoto doméstico para cultivar as microalgas. As microalgas, ela tem na sua constituição celular grande quantidade de lipídios. Lipídios esses, os ácidos graxos, que a gente pode transformar em biodiesel. Além dos lipídios, nós temos também grande quantidade de carboidratos. Então, carboidratos esses que a gente vai utilizar para a produção de bioetanol. Então, a gente está tratando o esgoto doméstico, gerando um produto que é a microalga, e através das microalgas a gente produz energia renovável. Então, esse é um projeto também inovador e que conta com a participação de vários estudantes da UEPB, e que a gente já está quase na fase final do projeto, já está completando os 3 anos. 3 anos. Então, em breve teremos digamos assim, um resultado acerca dos objetivos do projeto, como foi desenvolvido e o que foi alcançado à luz daquelas propostas colocadas no projeto. Exatamente, que o objetivo principal é estudar se as microalgas têm a potencialidade de produção de energias renováveis, né? E, de fato, a gente viu que tem essa potencialidade, mas se o meio de cultivo não for um meio sintético, porque o meio sintético encarece bastante o desenvolvimento das microalgas, mas se a gente usa as águas residuárias, a exemplo do esgoto doméstico, essa potencialidade faz com que os custos e benefícios da produção de energias renováveis por meio da microalga seja possível. E esse projeto, que em breve se concluirá, está sendo desenvolvido exatamente aonde, com quantos estudantes? Bom, esse projeto está sendo desenvolvido no Laboratório de Saneamento Ambiental da Universidade Estadual da Paraíba, e nós contamos, eu acho que com 4 estudantes, 2 mestrandos e 2 graduandos. Bom, então em breve teremos os resultados acerca desse projeto. Bom, professora, também falávamos aqui no intervalo, né, acerca de uma iniciativa que foi até uma iniciativa voluntária da UEPB, também com a participação da senhora, com a CAGEPA, com a Companhia de Água do Estado da Paraíba. No que é que se deu essa iniciativa? Bom, a CAGEPA, todos sabem, né, que o Epitácio Pessoa, o Boqueirão, está com um volume bastante baixo, né? Está na reserva técnica, então isso está comprometendo a qualidade da água. A água está com problema de cianotoxinas e floração de cianobactérias. Então, a gente voluntariamente realizamos vários estudos de tratabilidade da água, dessa água do Boqueirão, para indicar à CAGEPA qual seria o tratamento mais adequado para tornar essa água potável. Então, principalmente visando a remoção de cianobactérias e cianotoxinas. Então, a gente fez vários estudos, foram mais de 100 ensaios, e chegamos à conclusão que os processos oxidativos avançados eram suficientes para a remoção tanto das cianotoxinas como as cianobactérias. Nós conseguimos remover até 100% de cianotoxinas. E repassamos todos esses estudos para a CAGEPA, a qual está aplicando essa técnica em planta, né, na própria estação de Gravatá, que é a estação que produz a água potável para os campinenses. Muito bem. Bom, hoje o 31 Minutos tem como tema a água, nessa série denominada Desenvolvimento. E hoje o 31 Minutos recebe a professora Verusca Brasileiro, professora da Universidade Estadual da Paraíba. Fazemos um intervalo aqui no segundo bloco. Você fica com um VT acerca do que
nós vivemos no último final de semana, que foi a denominada Transposição Popular do Rio São Francisco, no Cariri paraibano, na cidade de Monteiro, com as águas desaguando no Rio Paraíba. Voltamos para o terceiro bloco, já já. Eu tenho 13 anos, eu sou da Orquestra Criança Cidadã, eu toco oboé, estou lá basicamente 2 anos e meio. Eu amo música e pretendo no futuro ser uma grande musicista ou uma professora de oboé. Desde pequena eu sempre senti um negócio da minha mente que eu ia fazer alguma coisa que ia me mudar assim, ia me mudar. E começa a falar lá do coque, parece até que o coque só tem gente errada, mas não, tem muita gente de caráter aqui. Tem muita gente que trabalha, que dá o seu melhor para sustentar a família que tem em casa. Graças à orquestra, quem quiser mudar de vida mesmo, vai, se quiser, vai estar lá e vai acontecer. O projeto quer formar cidadãos e a gente acredita que o cidadão vai ser muito bem formado se a parte educacional for o esteio. E a outra coisa é como humanamente o eu se conecta com o seu e com os outros, porque ninguém faz música só. Desde que eu entrei, eu nunca me arrependi de estar lá, porque tem trazido muitas oportunidades para mim. Como, por exemplo, eu tô lá, eu já ganhei bolsa de estudo no curso lá de inglês. Já consigo tocar, já consigo fazer como os músicos de verdade mesmo começam a tocar lá para apresentação e não tem nada para me pagar isso. Que até agora a melhor oportunidade que eu tenho tido na minha vida foi da orquestra. Você quer morar onde? Não, me deixa eu lá no coque mesmo, ali tá bom. Ali, porque vai estar lá o pessoal, vai estar o pessoal lá, porque eu vou conhecer todo mundo, eu posso andar aqui onde for, eu vou conhecer o pessoal, todo mundo sabe quem eu sou, todo mundo sabe de onde eu moro. É, isso daqui. Voltamos para o terceiro e último bloco do 31 Minutos, Programa de Comunicação Social. E hoje recebendo a professora Verusca Brasileiro. Bom, nós tratamos aqui com a professora nos 2 primeiros blocos de diversos temas em que a centralidade é o discurso sobre a água, né? Sobre a utilização da água, sobre uma pedagogia ou uma educação acerca do uso da água, sobre a renovação da água, enfim. O tema central desse 10º programa que trata sobre desenvolvimento traz a água como discurso central. E a professora está aqui, né, nos 2 primeiros blocos, discorreu acerca de uma série de projetos que ela tem em desenvolvimento, a série de parcerias que, através da UEPB, ela mantém com instituições como o INSA, o Instituto Nacional do Semiárido, como a FUNASA, e também projetos ligados ao CNPq, por ter vencido o edital universal do CNPq. Bom, professora, semana passada nós tivemos aqui na Paraíba, né, no denominado Eixo Norte da Transposição do Rio São Francisco, eixo leste da transposição do Rio São Francisco, tivemos, portanto, aquilo que foi nominado pelo Sistema de Comunicação Social de reinauguração da transposição do Rio São Francisco, denominada de inauguração popular do Rio São Francisco, no Rio Paraíba, com as águas do Rio São Francisco desaguando no Rio Paraíba. Uma primeira pergunta, e que a professora pode me responder se essa é uma preocupação ou não, a questão da gestão da água com essa transposição do Rio São Francisco. É uma grande preocupação minha, porque pouco se fala sobre como vai ser a gestão dessas águas, né? Porque a gente tem que ter a consciência, né, de acordo com a legislação, que a água
tem como prioridade o atendimento ao abastecimento humano. Mas essas águas da transposição também vão ser utilizadas para irrigação. Então, eu tenho muito receio que essa irrigação se torne um agrocomércio. Isso pode comprometer a água não só em termos quantitativos, como também em termos qualitativos, porque a agricultura utiliza técnicas onde utiliza várias substâncias químicas, como pesticida e fertilizante, que comprometem a qualidade das águas. Então, o uso excessivo dessas substâncias pode favorecer até, novamente, florações de cianobactérias. Muito bem. Bom, professora, seria uma preocupação mencionar acerca da capacidade de suportar, a capacidade do rio suportar a longo prazo essa transposição, ou seja, se teria implicações para o Rio São Francisco? Bom, eu considero o Rio São Francisco um grande herói, né? Porque o Rio São Francisco hoje é responsável por 95% da energia elétrica do Nordeste. Então, além da produção de energia, né, através das usinas hidrelétricas presentes, a Paulo Afonso, Xingó e Itaparica, né, também tem, o São Francisco também é utilizado para irrigação, é utilizado para abastecimento de mais de 500 cidades, agora com a transposição vão entrar mais 390. Então, precisa a gente saber se o Rio São Francisco vai ter condições a longo prazo desse multiuso que se faz do Rio São Francisco, né? Eu acho, na minha opinião, que o Rio São Francisco, água, ela tem que ter a prioridade de abastecimento. Nós temos várias possibilidades de produção de energia elétrica, principalmente aqui no Nordeste, que tem potencialidade de produção de várias outras energias renováveis, como a energia solar e a energia fotovoltaica. Então, isso pode, ao implementar essas outras fontes, diminuir mais esse excesso de uso do Rio São Francisco. Bom, esse é um tema que reputo interessantíssimo e de relevância inequívoca, e que até conversávamos aqui em off durante o intervalo, que é a sua preocupação acerca das fontes de energia elétrica, né? Acerca de fontes de energia. E que a professora me parece ter um juízo crítico acerca do uso da água como fonte de energia, né? E sim que a água teria que ter uma outra finalidade ou uma outra função a ser cumprida no sistema social. Qual é o seu pensamento acerca dessas fontes de energia? Então, a produção de energia, a gente, como eu já falei, tem várias alternativas, né? Então, a gente precisa diversificar a nossa matriz energética, né? Não apenas ter essa dependência das usinas hidrelétricas, né? A gente tem usinas fotovoltaicas para a produção de energia elétrica, tem a energia solar. O Nordeste tem uma potencialidade enorme para a produção dessas energias. Então, no momento que a gente começa a diversificar e produzir energia através de outras fontes, a gente pode utilizar a água para abastecimento, né? Você imagina, o Rio São Francisco passa por uma região extremamente semiárida. Então, por que não utilizar essa água para produção de alimentos e abastecimento, e não produção de energia, né? Imagina aqueles sertanejos todos carentes de água e o rio passando pela sua frente, né? E aquela água sendo utilizada para a produção de energia, uma vez que a gente tem outras fontes de energia. Então, eu acho que a água, ela tem que ter o uso para abastecimento e, no caso, a produção de alimentos. Na produção de alimentos, quando a gente volta para a irrigação, a gente também pode diminuir esse uso de águas nobres, como é o caso das águas do Rio São Francisco, através do reuso, através do uso de águas residuárias, a exemplo do esgoto doméstico, minimizando a captação dessas águas superficiais, né? E favorecendo mais só o abastecimento humano. Muito bem. Bom, professora, chegamos ao ponto, então, de eu lhe fazer uma pergunta. A transposição para essa questão de uma melhor convivência com o semiárido, a transposição do São Francisco é a solução ou é a única solução? É uma das soluções, né? A transposição, eu acredito que vai ser um divisor de águas mesmo aqui para a região Nordeste. Eu acredito que a gente vai ter um Nordeste antes e depois da transposição. De fato, isso é necessário, né? Foram feitos vários estudos para saber qual seria a fonte hídrica mais vantajosa para atender essa população mais carente de água. E a transposição foi indicada como a técnica melhor, né? Mas a gente
precisa também utilizar de outras fontes. A gente precisa ter maior captação de água de chuva, a gente precisa estar utilizando essas águas residuárias para evitar que essas águas residuárias cheguem até os rios, que hoje 40% do nosso esgoto é coletado, e desse esgoto que é coletado, apenas 37% é tratado. O resto tudinho ele segue a céu aberto, alcançando até os nossos rios. Então isso pode comprometer demais as nossas águas superficiais, inclusive o Rio São Francisco, né? Então a gente precisa modificar essas fontes de abastecimento, tanto para a irrigação, quanto para a indústria, como para a produção de energia elétrica, com o intuito de minimizar a captação dessas águas superficiais, que são águas nobres, né? E a demanda por água está cada vez maior. Então, se a gente não conseguir fazer um uso racional dessas águas, vai comprometer as gerações futuramente. Ou seja, nós precisamos, para além de renovarmos as técnicas, né, de tratarmos a água e de organizarmos a água, também precisamos de uma educação acerca do uso da água, porque podemos falar que esse é um recurso natural que não é inesgotável, mas sim o contrário. A água, apesar de ser uma fonte renovável, é limitada. Nós temos até o quantitativo de água presente no nosso planeta, que é 1,3 trilhões de quilômetros cúbicos. Né? É muita água, mas infelizmente essa água não é bem distribuída, inclusive até no nosso país. O Brasil é o país que tem a maior potencialidade de água doce. Nenhum país do mundo tem mais água doce do que o Brasil. Mas essa água é mal distribuída. 70% dessa água doce presente no Brasil está na região norte, no Rio Amazonas, né, que atende apenas 7%. Os 30% é para atender 93% da população. Então, por isso que precisamos cada vez mais ter o uso racional dessas águas, né? Muito bem. Bom, professora, nós estamos chegando ao final do 31 Minutos, que hoje recebe a professora Verusca Brasileiro, nesse 10º programa acerca da análise dessa expressão desenvolvimento, e a professora veio aqui falar conosco de um tema central, de um tema da maior relevância para a existência humana, que é a água. Então, professora, eu deixo aqui um espaço para as suas últimas considerações, que possamos concluir. E mais uma vez, meu obrigado por estar aqui no 31 Minutos, programa de comunicação social. Bom, com relação à água, a gente precisa, cada um de nós, exercer um... Eita, posso... Pode depois vocês fazerem a edição. Então, obrigada. Bom, o recado é o uso racional da água, né? É que a gente possa utilizar essa água de forma mais racional para não comprometer futuras gerações, né? A gente possa minimizar esse uso de forma que use aquilo que é necessário, porque a quantidade de água disponível para atender toda a demanda, toda a população, toda a produção de alimento está cada vez menor, né? Esse consumo de água está fazendo com que em várias regiões passe por situações muito difíceis de água, né? Inclusive se fala muito que esse consumo de água vai aumentar bastante até 2050, que vai comprometer mais ou menos 2/5 da população mundial. Então a gente precisa realmente começar a utilizar a água de forma mais racionada. Muito obrigado, professora. Bom, chegamos ao final de mais um 31 Minutos e ao final do 10º programa dessa série denominada Desenvolvimento. E aqui nessa série de 10 programas, diversos professores, diversos profissionais, enfim, diversos pensadores acerca dessa expressão denominada desenvolvimento passaram pelo 31 Minutos, programa de comunicação social da TV UEPB. Chegamos ao final da série, ficamos por aqui e voltamos em breve com uma outra série do 31 Minutos. Você fica agora com um VT sobre a denominada transposição popular do São Francisco no Cariri paraibano, na cidade de Monteiro. Tivemos lá no último final de semana fazendo uma série de reportagens e filmagens para o 31 Minutos. Voltamos em breve.